Essa semana, pessoal, foi uma semana repleta de blastos, né? Como vocês puderam perceber. E a gente trouxe muitos, muitos e muitos para ir treinando vocês cada vez mais nessa célula que é tão temida pela maioria dos analistas. Mas não precisa ter medo, tá? A gente está aqui, a gente vai ajudar vocês a resolver tudo isso. É uma coisa que eu quero falar, né? Uma novidade aqui, tá? Pessoal do time Atlas, tá? Todos esses slides a partir de agora, tá? Que a gente utiliza no Resposta de Desafio, será disponibilizado para você lá dentro da plataforma do time Atlas. Então você vai ter lá esses slides, essas imagens, anotações, tudo que estiver no PDF vai estar lá e aí direcionando o link para vir para esse vídeo. Então você vai ter algo mais nesse vídeo, você vai poder fazer anotações. Então, se você é do time Atlas, não esquece de depois ir lá na plataforma, tá? E baixar esse PDF para fazer suas anotações, né? Cada vez mais conteúdo para vocês. Então, galera do time Atlas, depois vai lá baixar, tá? Exatamente. E vamos agora falar sobre essas características, né? Postamos muitos blastos aí nessa semana pra gente ficar com o olho bem treinado e pra gente estar reconhecendo essas células sem dificuldade quando elas estiverem aparecendo aí na rotina. E como o Thiago falou, é uma célula bastante temida, mas não precisamos ficar com medo. É só saber reconhecer, observar as características, reportar no laudo. Em casos de dúvida se está compatível ou não com a clínica do paciente, entrar em contato com o médico, com o paciente, e vá colhendo informações para você ter mais segurança no momento da liberação e pode contar com o Atlas aqui, não é isso? Exatamente. Olha só, pessoal, sempre que vocês forem fazer uma avaliação de qualquer lâmina que seja, tá, da mais básica à mais avançada, você precisa avaliar o todo, tá? Você não vai avaliar o paciente olhando apenas uma célula. Você precisa saber se o paciente é homem ou mulher, saber se é criança, se é RN, saber se é idoso, saber o mais informação possível, como é que está a clínica. Então, buscar informações é muito importante. Sempre que você for fazer uma avaliação da lâmina, sempre busca mais informações. Olha como é que está o hemograma, como é que está esse perfil. Será que essas alterações são alterações que ela está condizendo com a realidade do paciente? Então, tudo isso precisa ser avaliado. A gente não vai liberar um exame ao Léo. Né? A gente precisa fazer a avaliação sempre de todas as características para não deixar passar nadinha. Isso é extremamente importante, porque quando a gente está avaliando a lâmina, às vezes o pessoal se prende apenas em uma célula que está com dificuldade na identificação, considerando apenas aquela célula e não considerando um todo. É extremamente importante a gente avaliar todas essas questões. Qual a idade do paciente, o sexo do paciente, como é que está o hemograma, quais são os dados que o equipamento trouxe pra gente. O flag que o equipamento dá também já liga um alerta ali pra gente. É alguma coisa que ele não conseguiu identificar. Tem uns gráficos do equipamento, pessoal, que é extremamente importante a gente olhar e criar o hábito de estar olhando, principalmente em casos que você tem uma dificuldade, porque eles nos ajudam muito. Então aqui, ó, olhando esse primeiro blasto aqui em cima, olha só. Então aqui, pessoal, a gente tem, ó, um blasto, outro blasto, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês fiquem atentos é que eles são muito, muito, muito parecidos. A gente tem sempre falando isso para vocês aqui, são células muito parecidas, porque eles são clones neoplásicos. Então eles são gêmeos, né? Vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando e vão saindo muito parecidos. Então a gente tem aqui, ó, relação núcleo-citoplasma aumentada. Então a gente tem mais núcleo do que. Esse aqui nem tanto, né? Tá intermediário. Mas normalmente esse tem mais núcleo do que citoplasma. Você tem o citoplasma com a basofilia, né? Um azul bem clarinho. Então a gente tem um azul bem clarinho aqui. O núcleo nesse aqui está regular, né? Não tem nada estranho demais. Cromatina frouxa. Cromatina frouxa é a cromatina mais clarinha. Tem maior passagem de luz, fica mais claro do que, por exemplo, aqui embaixo, olha, linfócito. Linfócito é uma cromatina extremamente condensada, fica muito mais escuro. Olha só para aqui como é diferente. Aqui é bem escuro, cromatina bem condensada no linfócito e cromatina bem frouxa no blasto. Aqui linfócito, aqui blasto, o núcleo com a cromatina frouxa, núcleo aqui. E também a gente tem uma macroplaqueta. E a resposta foi Maria Isabel, né? Maria Isabel falou que tinha dois blastos, um linfócito e macroplaqueta. Maria Isabel, lá do time Atlas. É isso aí, Maria Isabel, parabéns. Exatamente. E essa imagem tá ótima porque a gente consegue comparar o blasto e o linfócito, comparar as características de células e a gente consegue observar como elas são diferentes, né? Observe a condensação da cromatina desse linfócito. Tá bem escuro esse núcleo e a gente tem logo ali ao lado um blasto que a gente consegue claramente perceber a diferença de cromatina, condensação, a coloração com que elas aparecem.
tamanho também. O linfócito é uma célula que ela também tem um pouco citoplasma, mas observem o porte da célula. O linfócito típico, pequeno, ele é uma célula de pequeno porte. Imagine aí o blasto, que a gente tem células aí de médio a grande porte, tá, pessoal? Não se apeguem só ao tamanho, a gente tem que avaliar a célula como um todo, mas observem aí como estão essas características. O linfócito ele é praticamente do tamanho ali de uma hemácia. E aí, isso aí já ajuda também, tá, pessoal? Uma dica que vai para vocês, tá? A gente está sempre falando também, é que você, quando você estiver avaliando uma lâmina, é sempre bom você procurar as células normais. Se tem alguma célula que tá estranha, você não sabe o que é, você começa a procurar as normais para você ver como é que está as características. Nesse caso aí você procura o linfócito. Achei o linfócito, já tenho aqui minha base de cromatina condensada, já tenho minha base aqui de célula pequena, então você consegue avaliar o todo. Então você vai fazer uma avaliação geral, né? Isso aí que eu sempre falo para vocês, sempre antes de você começar a contar, meter o dedo nervoso, antes de começar com o dedo nervoso, você vai fazer uma geral na lâmina, dá uma apanhada, passa pelos campos, avalia como é que está o ambiente, esse paciente está com plaqueta, tem muita plaqueta, tem pouca plaqueta, como é que está a hemoglobina, então como é que está as hemácias, está com características normais, então sempre dá uma passeada na lâmina, sempre faz uma avaliação bem antes de você começar a contar. Então calma, sempre você que tiver uma lâmina começa, calma, respira, tá? Fica tranquilo, avalia o perfil, percebe as células normais, e depois você começa a investigar essas células com características que você não sabe o que é, por exemplo. Exatamente. E, Thiago, uma outra dica importante também é que em relação às células normais, principalmente para quem está começando agora, pessoal, quanto maior for sua experiência com célula normal, mais fácil vai ser você reconhecer ali uma célula quando ela estiver alterada. Por exemplo, você pode até não saber que célula alterada é aquela, não saber classificar ainda, mas você já vai saber que tem alguma coisa errada e já vai pedir ajuda, já vai compartilhar com alguém, já vai discutir essa situação. Quanto maior for sua experiência aí com célula normal, procure célula normal, ver muitos linfócitos, como eles se apresentam, ver os segmentados, monócitos, os linfócitos atípicos também, que já têm umas características, são células mais comuns de estarem aparecendo na rotina, para depois vocês observarem aquelas alterações de blastos. É extremamente importante você reconhecer aí essas células normais, principalmente os linfócitos, que às vezes aparecem algumas variações ainda e eles são considerados linfócitos típicos. Vejam muitos linfócitos aí, pessoal, porque quando vocês estiverem lá com uma célula alterada, calma aí, tipo, aqui não é um linfócito, não é um linfócito nem, tipo, com tamanho aumentado, aqui já tem alguma coisa alterada, essa cromatina já tá mais frouxa, então compartilhem aí quando você estiver com dúvida. Então, olhe muito linfócitos aí, uma dica importante do Atlas. Então, eu sou o Thiago Alcântara. E eu sou Larissa Santana. Pessoal, acompanhem com a gente. Hoje é a resposta do desafio, o desafio da semana número 41, há 41 semanas consecutivas. Nós estamos aqui trazendo a resposta do desafio. Tá? Espero que vocês gostem. Se você está no YouTube, tá? Curte a página, segue a gente, tá? Segue o canal, ativa as notificações. Deixa um comentário, compartilha com todo mundo, que isso ajuda demais a página a crescer. Exatamente, contamos aí com o apoio de vocês. Se você acha que esse conteúdo vai ajudar também algum colega, marca aí ele no comentário. É muito importante, tá? Ajude o pessoal também, tá? Não seja egoísta. Hashtag ajude o Atlas. Vamos lá, seguindo aqui, pessoal. A gente tem aqui, essa segunda etapa aqui foi um vídeo, né? A gente tem um vídeo de um campo muito interessante, repleto de alterações. E a gente trouxe ali a resposta de Maurício Catar, né? Ele disse que a gente tem, ele percebeu que tem linfocitose, com linfócitos reativos, tem codócitos, né, que são hemácias em alvo. Aqui no primeiro campo a gente consegue ver que tem hemácia em alvo sim, olha que legal, a hemácia aqui, ela tem o halo, né, que o normal, por exemplo, aqui é uma hemácia normal, olha, ela tem um halozinho aqui, que é normal. Mas se você perceber essa aqui, ó, ela tem uma região mais escura aqui, uma região mais delgada. Então aqui você tem sim o alvo, né, a parte que ele tira o alvo é igual. Se você olhar aqui tem mais hemácia em alvo aqui, olha do lado, um do lado do outro, a hemácia normal, com o seu halo branquinho, e aqui uma hemácia com a região central mais escura. Então sim, tem hemácias em alvo. E ele disse que observou que tinha poucas plaquetas. Se você olhar, tem uma, duas aqui, outra aqui. Realmente tem pouca plaqueta, mas a gente teria que ter os valores para confirmar se realmente era uma plaquetopenia. Mas no primeiro campo aqui, né, do vídeo, a gente já tem sim um linfócito reativo, um linfócito reativo clássico, né?
Logo de cara eu vou dizer para vocês que esse paciente tem aí uma mononucleose infecciosa, né? Que é uma infecção viral que cursa com o leuco normalmente aumentado, diferente do que a maioria das infecções virais que cursa com o leuco normal ou diminuído. Nesse caso, na mononucleose, o leuco fica aumentado. E aí você tem muitos e muitos linfócitos reativos, que é o que a gente observa nessa lâmina. E aí é bem interessante a gente entender isso também, que às vezes no paciente com mononucleose a gente encontra muitas células em apoptose, muitos linfócitos apoptóticos, e isso é uma característica também da mononucleose. A principal causa de apoptose de linfócitos é a mononucleose. Então, vamos ver mais campos. Então, antes de a gente ir para mais campos, na verdade, olha só, o citoplasma azul, né, basofílico, um azul bem clarinho, respeitando aqui as hemácias, também é uma característica do linfócito reativo desse tipo, assim, ó, ele respeita aqui as hemácias, olha só, está respeitando. A cromatina condensada, mas não tão condensada, é uma cromatina que você tem regiões mais escuras, regiões mais claras, como por exemplo aqui e aqui. Então a gente tem um linfócito reativo clássico. Exatamente, vamos dar uma olhada no vídeo aí para ver o que a gente observou. E pessoal, uma dica aí no momento que vocês estiverem avaliando plaquetas, quando terminou de assistir o vídeo, ele observou uma plaquetopenia, mas a gente também precisaria dos dados do equipamento para estar avaliando. E quando você vai comparar aqueles dados do equipamento com o que de fato você está vendo na lâmina? Em pacientes que têm a contagem, a quantidade de plaqueta normal, geralmente a gente observa por campo cerca de 7 a 15 plaquetas, isso avaliando na objetiva de 100. Aí uma dica para quando você estiver avaliando, ver se aquela plaquetopenia que o equipamento liberou está compatível aí ou se teve algum interferente na sua amostra. E aí a gente vai passando aqui no próximo campo, ó. Olha só, muitas hemácias em alvo mesmo, tá vendo? Olha a hemácia normal com seu halo, pessoal, o normal é ser assim, tá? Tem um halinho aqui, mas olha só para esse aqui, tem uma região mais escura no meio. E a gente tem algumas plaquetas, provavelmente está com plaquetopenia mesmo. Passando pelos campos, olha, mais linfócito reativo. E aí percebe que é muito parecido com aquele outro, tá vendo? Respeitando aqui o ambiente, ó. Vai respeitando a cromatina condensada em blocos, citoplasma com azul clarinho. Antigamente o pessoal chamava isso aqui de virócito, né? Chamava esse tipo de linfócito reativo de virócito. Mas parou de se usar, né? Porque não é só em virose que a gente encontra linfócito reativo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus mesmo. Porque às vezes o pessoal fica assim, direto você pergunta, será que pode ter linfócito reativo, infecção, bactéria? Não pode! Pode ter em qualquer coisa. Paciente é normal, você pode ter linfócito reativo. Paciente com leucemia crônica, mieloide, leucemia aguda, pode ter, tudo pode ter. Esquece, ó, nem sempre nem nunca. A gente pode encontrar tudo em tudo. Exatamente, a gente recebe algumas perguntas lá, tem um paciente aqui com uma neutrofilia, tem poucos linfócitos, mas encontrei 1, 2 linfócitos reativos, isso pode acontecer? Pode sim, pessoal, nem sempre nem nunca. E aí vamos seguindo aqui para ver mais campos, que a gente vai passando aqui pelo vídeo e a gente vai continuando encontrando as mesmas características assim que a gente vai passando pelos campos, hemácia em alvo. Olha aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Tem como voltar aquele campo? Isso. Pessoal, uma coisa importante aí em relação aos linfócitos reativos, linfócitos atípicos, é que eles têm uma morfologia bastante diferente entre eles. Eles estão ali respeitando o espaço da hemácia, bonitinho, direitinho, mas a morfologia entre eles vai variar. Isso também é uma dica. A gente observou ali com os blastos, na imagem anterior, que os blastos eles têm uma morfologia muito semelhantes, afinal são clones neoplásicos, eles vão aparecer muito semelhantes entre eles. Já essa característica a gente não observa nos linfócitos reativos, a gente vê uma variedade morfológica muito grande. Eles mantêm ali aquela característica de contornando o citoplasma da hemácia, respeitando direitinho o espaço de cada célula, mas eles têm uma morfologia muito diferente. Observem, por exemplo, esses dois linfócitos reativos, né, Thiago? Olha como eles estão diferentes. O daqui é um pouco menor e a cromatina condensada, os dois são cromatina mais condensada, não tão escura, né, não tão condensada, mas o daqui é um pouco menor, você tem uma relação núcleo-citoplasma um pouco mais alta. E daqui você tem um núcleo mais já dividido, e pessoal, mononucleose você encontra linfócito reativo de todas as formas. Você pode encontrar por hiperbasofilia, esparramadão, você pode encontrar ali bilobulado. Então, tenham cuidado com mononucleose, porque às vezes as células confundem. Muita gente pode achar que são blastos, tá? Já pegamos, essa semana mesmo, foi dois pacientes que mandaram mensagem pra gente, mandaram as fotos da lâmina que só tinha blasto na lâmina,
e veio para essas pessoas com um diagnóstico, e pessoas diferentes. Foi para essas pessoas com a suspeita de mononucleose, porque tinha feito o exame em outro laboratório e o médico estava suspeitando de mononucleose, porque as pessoas, em vez de contar com blasto, contou como linfócito reativo. Então isso aí é ao contrário, mas fica ligado nisso aí, tá? Exatamente, é uma situação interessante. Na mononucleose, a gente pode até observar também alguns linfócitos reativos com nucleolos, mas a presença desse nucleolo ali, pessoal, não significa que são blastos. E observem, nos pacientes que recebeu lá com a suspeita de mononucleose, quando foi fazer a observação da lâmina, observaram que as células tinha semelhança entre elas, tinha pouca variação, tinha uma cromatina mais frouxa, muitas células observavam o nucleolo. O perfil estava diferente, estava semelhante a dados assim de hemograma, tinha uma leucocitose, tinha o The flag lá de linfocitose, e quando foram contar essas células, observar, olha, vamos ver aqui, esse paciente está com suspeita de mononucleose. Quando foi observar, não tinha esses linfócitos reativos que a gente está observando, vários tipos de linfócitos reativos, não tinha esse perfil a nível de morfologia. A gente encontrou, foram observados, né, outros tipos de células com outras características, de fato, eram blastos. Fica ligado, viu, pessoal, que você chamar blasto de linfócito reativo, você muda completamente o diagnóstico, muda completamente a conduta, tá? Você como analista, você como um morfologista, não uma pessoa que avalia a lâmina, você não pode cometer esses erros de forma alguma, tá? Você cometendo esses tipos de erro, você vai estar podendo levar o paciente a graves acontecimentos, até óbito, por exemplo. Tá? O analista ali que está vendo a lâmina, ele vai fazer a avaliação e precisa perceber que são blastos ou que são linfócitos reativos. Não pode chamar isso de blasto, nem um blasto de linfócito reativo. Tá? Fica bem atento a isso para você não acabar atrapalhando o diagnóstico, fazendo o seu laboratório perder a credibilidade, você receber um processão nas costas, ser demitido, advertência e muitas e outras coisas. Então você tem que estar muito atento a isso, porque quem está vendo a lâmina é você, não o médico, tá? O médico ele vai olhar o resultado que você deu. Normalmente esses resultados vão para a mão de um clínico e o clínico vai confiar no seu resultado, né? Muitas vezes, quando você dá um alerta, quando o clínico não sabe o que é aquilo, ele vai encaminhar para o hemato. Mas se você diz que está tudo normal, ele vai achar, é uma infecção viral. Eu já peguei um paciente uma vez lá no laboratório que ele estava internado, foi internado e tal, e aí ele foi liberado do hospital porque, principalmente se ela estava com infecçãozinha viral, vai para casa. Estava muito malzinho, ficou melhorzinho, liberou para casa dizendo que era infecção viral porque tinha um linfócito reativo. Quando essa lâmina chegou para mim, eu percebi que só tinha blasto na lâmina. Não era linfócito reativo, eram blastos. O que eu fiz? Peguei e liguei para a médica do paciente, para a hemato. Falei com ela, doutora, estou com um paciente tal aqui. Tá, o que é que a senhora está suspeitando desse paciente? Ela falou assim, não, ele estava internado, ele ficou a situação que saiu porque estava com infecção viral. Falei, não, na lâmina aqui tem blastos. Ela falou, eu sabia, eu tinha certeza disso. Porque como é que pode, a clínica estava dizendo, tá bom, faz o seguinte, ligue para ela e mande para tal hospital. Eu vou estar tentando ligar aqui também. Eu falei, beleza, joia. Então a gente resolveu um problema que um outro analista de outro laboratório acabou vacilando. Por quê? E aí o que acontece? Por sorte, a médica desconfiou, pediu um hemograma no laboratório que ela confiava. Chegou para mim, eu percebi, liguei para ela, o paciente pôde ter sua vida poupada por conta disso. Porque se eu continuo achando que, se eu pego lá e também libero como linfócito reativo e é blasto, o paciente podia morrer. Então, pessoal, não pode dar mole com isso. Não pode. Não. Vamos lá. Próximo aqui, ó, a gente tem, aqui também tem um campo bem legal, né, Larissa? Exatamente. Com imagem aí pra gente comparar as características dessas duas células, e a resposta veio de Julieta. Ela falou linfócito, blasto, hemácias enrolou e plaqueta na hemácia. Vamos falar ali primeiro das duas células que a gente tem aí em destaque, dos dois leucócitos, que é o linfócito e o blasto. Pessoal, essa imagem tá muito bonita aí pra gente comparar. Observe um blasto, uma célula aí de grande porte. Olha como essa cromatina tá tão frouxa, a gente consegue observar uns nucleus aí bem nítidos, né? Por conta dessa cromatina que tá frouxa, a gente tem um núcleo muito grande para pouco citoplasma, que caracteriza, como a gente já comentou antes, uma relação núcleo-citoplasma aumentada. E olha a basofilia desse blasto, sabe? Uma basofilia limpa, bem característico também. E ali ao lado nós temos um linfócito que tá bem bonitinho,
com seu núcleo característico, essa cromatina bastante condensada, uma cromatina mais escura, e é uma célula que também tem um pouco de citoplasma, ele tem ali o seu citoplasma azulzinho, bastante característica. Ali a gente tem a plaqueta em cima da hemácia, é importante essa pontuação, que é uma plaqueta em cima da hemácia, porque essa condição, essa situação dessa plaqueta aí em cima, muitas vezes é confundida com o corpúsculo de Raul-Joly. Mas fiquem atentos, pessoal, observem aí que o corpúsculo de Raul-Joly é um fragmento de núcleo, ele vai estar muito semelhante àquele núcleo lá do eritroblasto, vai estar esférico, pequenininho e bem condensado, diferente das plaquetas, que tem essa coloração mais púrpura, mais rosada e tem as granulações. Não se confundam com isso, tá? Fiquem bastante atentos. E esse rolô aí, Thiago, ele é real? Não, esse rolô aqui, pessoal, as hemácias estão empilhadas, mas aqui é porque um campo que não era um campo mais adequado. Só que tinha essas duas células, uma do lado da outra, de forma tão didática, a gente decidiu trazer, mas o campo, mas você vê que a gente cortou pequenininho então para não pegar, mas acabou que pegou, mas não é um rolô real. Exatamente, fiquem atentos, tá, pessoal? A gente precisou trazer essa imagem pra gente estar comparando, sim, e tá treinando o olho, sempre observando as duas características e tá reconhecendo o padrão de uma célula e de outra. Mas só que esse campo, ele não é tão adequado e a gente sempre bate muito em relação ao campo adequado. O campo inadequado pode gerar esse tipo de dúvida. A gente pode achar que tem um rolo ali, um empilhamento das imagens. Tem um empilhamento aqui, mas ele não é real, é por conta do campo. E quando a gente vai entrando mais para a lâmina, a gente vê que as hemácias elas ficam mais juntinhas e dando aí essa impressão de empilhamento, mas não é um rolô real. Eu tava aqui olhando, o nome dela é Julieta Aranha. Eu fiquei imaginando se fosse Mary Jane. Ia ser massa se o nome fosse Mary Jane Aranha. Assisti muito filme esse menino, gente, muito filme. Ai, meu Deus. Então, assim, seguindo, olha só, que lindo, né, pessoal? Esse aqui é aqueles blastos que a gente encontra nos melhores atlas que a gente vê. Olha só que lindo. Relação núcleo-citoplasma aumentada. Olha só, uma célula de grande porte. Olha a cromatina tão fura, coloração perfeita. Dois nucleolos aqui bem evidentes. Olha só que blasto maravilhoso. Lindo de livro. Então aqui, pessoal, só para lembrar, a gente tem que contar como blasto, tá? Pelo amor de Deus. Vai dizer que é blasto, não vai chamar de outra coisa, não. Se o seu laudo não tiver um campo para blasto, procure colocar, tá? Mas se não tiver jeito, conte como outras células ou atípico. E diga na observação que é blasto, que você contou como linfócito atípico e não tinha campo, tá? É importante que seja quantificado como blasto. E notificado o resultado crítico, tá bom? Joia. E nesse campo também a gente observa que praticamente não tem plaqueta, né? Ângela falou. Ângela lá também no time Atlas. Tá sumida, mas é do time Atlas. Né, Ângela? Apareça, minha filha. O lindo blasto e equinócitos. Olha assim, as hemácias crenadinhas aqui. Tá com as espículas todas bem definidas e regulares. Então, um blasto lindo e equinócitos. Bem bonitinho aí. Aqui foi um outro campo muito, muito interessante e que a gente trouxe para quebrar alguns paradigmas aí da galera, tá? Que também é uma parada que a gente recebe muita pergunta, que é: o linfócito reativo ele pode ter vacúolos? Exatamente. O tempo todo a gente recebe essas perguntas. O linfócito reativo pode ter vacúolos? Pode. Olha um exemplo, um linfócito reativo com vacúolos. E pausa para algo importante aí, viu, Thiago? Mostrei sua camisa. Nem sempre, nem nunca, pessoal. Quando perguntam pra gente, tal situação pode acontecer? Pode. Nada impede, nem sempre, nem nunca, apesar da gente ter padrões, de ter situações que são esperadas, pode acontecer situações que fogem aquilo ali do que é esperado. Nem sempre, nem nunca. O nosso organismo, o organismo humano, ele não é uma matemática, não. A gente não tem números, não é uma ciência exata, a gente pode estar ocorrendo aí variações e várias coisas podem aparecer. A gente estuda morfologia, a gente vai pro livro, a gente vai pro Atlas, tem todas aquelas características bem definidas, a gente aprende aquelas características, mas quando a gente vai pra prática, a gente observa que a medula ela manda a célula do jeito que ela quer. E com base nas características que a gente já estuda e conhece, não, aqui, de acordo com essa morfologia aqui, não tá tão parecida, mas o que é que se encaixa aqui no padrão de identificação. Lembrem disso, pessoal.
Na rotina a gente não encontra como a gente vê no livro, a gente encontra outros padrões e a gente tem aí o linfócito reativo com vacúolo, que também pode aparecer com núcleo, pode aparecer de várias formas, nem sempre nem nunca vá casando aí as informações, juntando com todo o perfil da lâmina e dados do hemograma que você chega à identificação correta. Exatamente, olha só. Aqui é o linfócito reativo, tá? Uma coisa que eu sempre estou falando o tempo todo e batendo com vocês. Aspecto limpo. Olha só como esse aspecto é limpo. Olha como esse aspecto aqui é um aspecto mais sujo, um aspecto áspero. É como se você estivesse passando a mão em um ambiente liso, né? Um ambiente liso. E esse mesmo ambiente você tivesse jogado areia em cima e estivesse passando a mão. Então, um ambiente liso, um aspecto limpo ali no linfócito reativo e um aspecto sujo no monócito. Apesar dos dois ter vacúolos, olha só, vacúolos aqui, você consegue perceber que existem outras características que chamam a atenção. O núcleo aqui já é um núcleo mais irregular, apesar de a cromatina estar um pouquinho mais condensada. E o que acontece? Se vocês perceberem aqui, ó, essa lâmina está um pouquinho queimada. Tá vendo? Olha a plaqueta como está bem escura, passou um pouquinho do ponto. Mas olha só, você consegue perceber um aspecto sujo, vários vacúolos. Você consegue ver aqui que é um azul acinzentado, não é só azulzinho como o daqui. Então você consegue diferenciar eles tranquilamente. E aqui você tem o neutrófilo com granulações tóxicas. E Claudionor trouxe aqui uma resposta muito completa. Ele colocou ali um linfócito reativo, apresentando alguns vacúolos no citoplasma, um monócito. Ele colocou, observa que o mesmo está respeitando o ambiente celular das hemácias, contornando-as, e um neutrófilo segmentado com granulações tóxicas, e de fato tem essas granulações mais grosseiras, e também a presença de macroplaquetas. Claudionor, que também é membro do time Atlas, parabéns aí, Claudionor, você pontuou tudo que tinha nesses campos aí, e parabéns por não ter confundido esse linfócito reativo aí com vacúolos com o monócito. E uma coisa também importante, tá? Granulações tóxicas você vai colocar no laudo, presença de granulações tóxicas. Você vai contar o linfócito reativo, vai botar lá um linfócito reativo no laudo. Tá, pessoal? A gente tá tendo muita gente falando, não coloque, não coloque. Ó, vocês têm liberdade total para seguir recomendações, tá? De quem vocês preferirem seguir, sem nenhum problema, tá? A recomendação do Atlas é que você coloque, quando você encontrou um linfócito reativo, você já coloca no laudo, tá? Nossa recomendação para vocês é essa. Mas você tem a liberdade de escolher outros que você possa seguir também sem nenhum problema. Linfócito reativo vai para o laudo, granulações tóxicas vai para o laudo, macroplaqueta também vai para o laudo, presença de macroplaquetas, tá? Coloca no laudo também. E vamos embora para o próximo aqui. Esse aqui foi bem legal, né? Uma alteração bem interessante. E mais um Blastos, que a gente trouxe ali 3 pessoas que comentaram, a gente trouxe. Joyce, que falou Blasto com bastante de Auer, né? Com Auer. Ela disse que é uma LMA. Ela está dizendo que é uma LMA, tá? Porque a gente fala o tempo todo, não tem como saber qual é a linhagem do Blasto. Por ter Auer, ela disse que é Blasto, porque Auer é uma alteração que a gente encontra na mieloide aguda. Maurício, um blasto com a cromatina homogênea, uma cromatina toda por uma. Você não vê condensação em regiões mais claras, região mais escura. É toda por uma, tá? Ele falou bastante de Auer. Aí ele falou que tinha massas microcíticas e hipocrômicas. Assim, essa aqui talvez tenha um pouquinho mais de aula, mas assim, aparentemente estão todas pequenas, as menorzinhas, mas a hipocromia eu não vi muito aí não. E Eglacir4, blasto com bastonete de Auer. Exatamente. Esse blasto não tá tão bonitinho, né? Ele tá meio tortinho, o citoplasma tá meio feio também. Mas o pessoal conseguiu reconhecer aí todas as características, e a presença do bastonete de Auer, pessoal, é uma característica muito importante, algo que a gente precisa observar e estar atento quando a gente estiver com a presença aí de blastos, porque isso vai falar muito a respeito aí da leucemia, da possível leucemia que o paciente vai ter, porque ou uma síndrome mielodisplásica, que a gente pode encontrar esses blastos, algum bastonete de Auer em uma síndrome mielodisplásica, afinal são alterações ali da linhagem mieloide. É importante você observar esse bastonete de Auer e reportar a presença de bastonete de Auer, porque o médico ele já vai direcionar ali o seu pedido médico, a sua conduta de exames complementares com base nas informações que você coletou, com base nas informações
que você colocou ali no laudo. Essa é uma característica importante, precisa ser reportada como presença de bastonete de aula. Essa é uma informação a mais, é algo que completa a avaliação. Você não precisa descrever todas as características do blasto se eles estiverem clássicos, mas se tiver alguma alteração, alguma morfologia de núcleo, alguma característica de citoplasma que seja interessante ali, relevante e que vá fazer diferença, você deve sim reportar. Show de bola. E vamos aqui. Esse campo aqui foi um campo interessante. A resposta veio lá do grupo do time Atlas, né? Lá dentro do time Atlas mesmo. Das meninas do time Atlas, tanto Edna quanto Laís, trouxeram algumas respostas ali interessantes. A Edna falou segmentado, macroplaqueta e plaqueta gigante. Laís falou macroplaqueta, plaqueta gigante, segmentado e elipitócito. Então aqui, pessoal, a gente tem macroplaqueta, aqui uma macroplaqueta, macroplaqueta, plaquetinha normal, plaquetas gigantes. Olha só como essa plaqueta é bem grandona e ultrapassa o tamanho das hemácias. Na verdade, vale até 2 hemácias. Então aqui tem uma plaqueta super gigante, que é maior até que o segmentado que está aqui. Outra plaqueta gigante aqui está maior que as hemácias. Então a gente vai colocar no laudo tanto macroplaqueta quanto plaquetas gigantes que a gente tem aqui. E esse paciente, se vocês perceberem, nesse pequeno quadradinho a gente tem uma porrada de plaquetas. E esse paciente aí é um paciente com trombocitemia essencial, que é uma mieloproliferativa, que você tem um aumento das plaquetas, né? A gente tem até um vídeo sobre isso aqui na página, sobre essa doença que é a trombocitemia. Trombocitemia, não trombocitopenia, como eu vejo muita gente falando. Trombocitemia, citemia, que você tem aumento, uma borrada de plaquetas. Exatamente, pessoal, e cuidado para não confundir essa plaqueta gigante com o linfócito. A gente vê que muitas pessoas ainda confundem, mas lembrando que a plaqueta é um fragmento citoplasmático, é um fragmento lá do citoplasma do megacariócito. A gente observa que não tem núcleo essa plaqueta gigante, é um fragmento de citoplasma. A gente tem uma granulação ali mais concentrada ao centro, mas a gente consegue ver que não tem uma delimitação de núcleo e citoplasma, porque é só o fragmento aí citoplasmático e essas granulações aí ao centro são características aí das plaquetas. Fiquem atentos aí, porque são plaquetas gigantes e não linfócitos. E aqui também mais um elipitócitozinho, como Laís falou, né? Laís Vieira e Edna Reis, as meninas retadas lá do time Atlas. Então a gente tem um campo muito bonito, com plaquetas gigantes, macroplaquetas. Plaqueta gigante, plaqueta é grande e maior do que as hemácias. Macroplaqueta é uma plaqueta grande e menor do que as hemácias. Então foi isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo o seu comentário, diz o que vocês acharam. Exatamente, pessoal. E se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, pode comentar aí que a gente responde a todos vocês. Beijos e até a próxima semana. Tchau, tchau. Mary Jane!